boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 11 de outubro, véspera de feriado, e estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, o canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe. A sua participação é muito importante pra gente. A gente vai ficar aqui até 12:30 e você é o meu convidado. Eu sou Bia Menegildo e o RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias desta quinta-feira com notícias direto da redação de hoje com a Thaís Lobato. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques desta quinta-feira, policiais militares em Jales prendem em flagrante o dono de uma lanchonete, suspeito de estupro, cárcere privado, sequestro, tentativa de homicídio e lesão corporal. A vítima é uma jovem de 26 anos, que foi até o estabelecimento do acusado pedir informação para prestar um concurso. E um homem de 27 anos foi preso após ser flagrado agredindo e arrastando a namorada de 18 anos, que está grávida, no distrito de Talhados. De acordo com a Guarda Civil Municipal de Rio Preto, o acusado tentou fugir quando a viatura da GCM se aproximava, mas foi alcançado. E a Polícia Rodoviária Federal iniciou em todo o Brasil a Operação Aparecida, que segue até às 11h59 de domingo. A ação busca, por meio de um reforço no policiamento, a intensificação na fiscalização nas rodovias federais. E a festa de Dia das Crianças do Hospital da Criança e Maternidade na Oncologia aconteceu na manhã de ontem e contou com animadores, doces, músicas, presentes e muita alegria. O objetivo da confraternização foi fazer com que os pacientes se esquecessem do tratamento quimioterápico. E as fortes pancadas de chuva dos últimos dias têm causado muitos estragos em Rio Preto. Vejam os principais locais que sofreram danos na cidade no nosso portal. E ainda falando sobre chuva, veja a previsão do tempo neste feriado para não ser pego de surpresa. E a cerimônia de lançamento da 51ª Expo Rio Preto, que seria ontem, foi cancelada por conta das fortes chuvas na cidade, mas a programação do evento foi mantida normalmente. E na previsão do tempo, a mínima é de 19 e a máxima de 30. O dia segue com algumas nuvens e chove durante a tarde e noite. Obrigado, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís, pelas principais notícias do dia. E a gente também traz a notícia que o atendimento ao público lá do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN de Rio Preto, precisou ser interrompido depois que o prédio ficou tomado pela água da chuva que atingiu a cidade no final da tarde de ontem. O DETRAN informou que uma calha estava entupida e provocou o transtorno. Também disse que o reparo já foi providenciado e o atendimento ao público já está normalizado. Bom, a gente também tem, a Thaís já adiantou um pouquinho pra gente, a Polícia Rodoviária Federal inicia em todo o Brasil, tá, gente? A partir da meia-noite de hoje, a Operação Aparecida. As abordagens policiais seguem até o próximo domingo, dia 14, e aqui na região de Rio Preto, o policiamento na BR-153 já recebeu reforço com o aumento da quantidade de viaturas em ronda. A expectativa é que o movimento das rodovias seja bastante intenso na saída do feriado entre as 3 da tarde e meia-noite de hoje e entre as 6 da manhã e as 3 da tarde de amanhã. No retorno do feriado, os horários de pico devem ser entre o meio-dia e as 10 da noite de domingo. Entre as orientações para uma viagem segura, a Polícia Rodoviária indica respeitar os limites de velocidade, manter a distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança, não desviar a atenção do trânsito. A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagem curtas, fazer uma revisão preventiva do veículo, que inclui checagem de pneus, sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do radiador, entre outros itens. Também é fundamental planejar a viagem buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta os riscos do motorista cometer o erro.
cada 3 ou 4 horas de viagem, é recomendado uma pausa para o descanso ou revezar a direção do veículo com outra pessoa. Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo menos 30 metros do veículo. O uso de cinto de segurança da cadeirinha também para as crianças é imprescindível. Esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente. Apesar de não haver previsão de obras ou interdições que causem reflexo no trânsito, a PRF orienta aos motoristas que redobrem a atenção na sinalização dos trechos que estão sendo realizadas as obras de duplicação da BR-153. Ou seja, aqui em Rio Preto a gente tem um grande trecho ali, né, que vai desde o distrito de Talhado até quase Badibacite. Então é bom que o motorista esteja atento a isso e esteja com muito cuidado aqui nessa parte que costuma ter bastante acidente e também costuma ter bastante pedestres, né, gente? Então vamos com cautela. Bom, o nosso primeiro bloco vai ficando por aqui. Eu vou chamar o nosso apoio cultural e quando eu voltar, eu vou falar de policiamento e violência. Não sai daí. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não? Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele e Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza. Área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayusso, quilômetro 2, telefone 17 997064412, Olímpia. Em outubro, Rio Preto é agro. É o mês da Expo 2018, um dos grandes eventos agroempresariais do Brasil. Exposição de animais, leilões, julgamentos, negócios, conhecimento, cultura e lazer. 5 dias com atrações para toda a família. De 10 a 14 de outubro, no recinto de exposições. Prefeitura de Rio Preto, investindo na capacitação e inovação do agronegócio. O RP Notícias está de volta e a gente segue aqui até 12:30. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Paulo Sumariva. Ele é delegado de polícia do DEINTER 5 e delegado coordenador da Academia de Polícia daqui de Rio Preto. Boa tarde, delegado, tudo bom? Boa tarde, muito prazer estar com vocês. Querendo falar para Rio Preto, né, no programa regional, bem interessante, muito bom isso.
Que bacana, a gente que gosta de receber, e a gente vai falar um pouquinho, gente, sobre violência. O doutor, ele é um coordenador de curso para policiais, não é isso, doutor? Isso, né? Eu assumi a direção da Academia de Polícia, da Unidade de Ensino aqui de Rio Preto, isso é 1 ano e meio, e na Academia de Polícia, né, nós damos muitos cursos para policiais, né, policiais civis, vamos deixar bem claro isso, né? A Academia da Polícia Civil. Tá? Então, os policiais civis, delegados de polícia, escrivães, investigadores, agentes policiais, os carcereiros, enfim, né, as 18 carreiras da Polícia Civil, eles têm os cursos na região, aqui na Academia de Polícia em Rio Preto. Legal, e a gente estava falando aqui um pouquinho antes de começar o programa, ele tem um curso para policiais ouvirem as crianças vítimas de violência. Conta um pouquinho para a gente como que é esse curso. Sim, é interessante isso, até porque a preocupação da Polícia Civil, né, eu acho que do Estado em todo, é de evitar a revitimização, né, de evitar aí uma vitimização secundária. Ou seja, a pessoa já foi vítima, né, da ocorrência em si, já sofreu ali aquela ação do marginal, do criminoso, e aí ela tem que ser muito bem tratada, muito bem acolhida pelo Estado. Né? E a gente sabe que o primeiro órgão do Estado que vai acolher essa vítima é a Delegacia de Polícia. Né? Então ela vai chegar até a Delegacia de Polícia e lá a preocupação nossa é que os policiais estejam preparados para receber essa vítima, né, e não causar um maior dano a ela do que ela já teve com a ação do criminoso. Então, a preocupação que nós temos, né, é capacitar cada vez mais esses policiais. Quando eles ingressam na carreira, né, todos, né, entram num curso de formação, onde ele tem todo esse trabalho, e depois, para aquele policial que já está na carreira, a academia ela dispõe de cursos de especialização. Né, com relação aí à questão da violência. Né? Então, quando você tem uma criança vítima de violência, ou no caso de uma mulher, né, vítima de uma violência, qualquer tipo de violência, seja ela sexual, seja ela uma violência psicológica, moral, enfim, né, o policial ele tem que estar preparado para receber essa vítima, né, e dar a ela o maior conforto possível. Um problema grande, né, que as mulheres, principalmente as mulheres, a criança ela reclama menos, mas as mulheres vítimas de violência é que elas falam, às vezes elas chegam para reclamar e parece que a pessoa não entende. O treinamento serve para isso, para o policial poder entender e acolher essa mulher, né? Sem dúvida, né? Nós já temos, né, na Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós temos já as delegacias especializadas para isso. Né, que são as DDMs, onde tem ali preferencialmente policiais mulheres, né, delegadas, escrivãs, investigadoras, que já pelo menos por ser mulheres, né, por estar ali dentro do ambiente feminino, isso já é algo que já acolhe um pouco. Né? A pessoa, já oferece mais segurança, constrangida, né? de narrar, por exemplo, um crime sexual, às vezes para um delegado. Né? Então a mulher, isso ajuda bem. Agora, a gente sabe que existe, né, as ocorrências de final de semana, né, de noite, nos plantões, não há DDMs em todos os municípios, né? Então isso acaba gerando o quê? A necessidade de todo policial ser treinado para isso, não só aquele policial que atua em uma DDM. Entendi. E se a gente for falar principalmente das crianças, quais os principais tipos de violência que uma criança sofre e que o policial está preparado para ouvir essa criança, está preparado para receber essa denúncia? Isso, né? Com relação à criança, há uma preocupação grande em lidar com a criança. Né? Surgiu uma lei o ano passado, uma lei que ela foi aí apelidada por depoimento sem dano, que é a tentativa do Estado, né? O Estado Polícia, o Estado Poder Judiciário, o Estado, quando tiver que ouvir uma criança, né, o Estado tomar uma cautela grande para não criar, né, um novo problema naquela criança. Né? Então, o que a gente procura fazer? Primeiro, né, é evitar ouvir criança, tá? Evitar passar uma criança de até 7 anos, por exemplo, né, evitar passar ela por um constrangimento de estar numa delegacia. Se você tiver que ouvir essa criança, né, essa legislação de hoje, primeiro ela fala da possibilidade, né, disso ser feito uma única vez. Né, ela não tem que ser ouvida pelo delegado e depois ouvida novamente pelo juiz. Né? Então a lei ela já cria essa possibilidade da criança ser ouvida uma única vez. Tá? Isso facilita então, para a criança também. Sem dúvida. E ela seria ouvida, né, preferencialmente, como a lei estabelece, como uma prova antecipada. Então isso seria uma prova judicial. Então caberia ao delegado ele já representar ao juiz para que o juiz faça a oitiva dessa criança. A lei ela traz um protocolo, ela cria todo um ambiente para que essa criança seja ouvida, não aquele formalismo, né, de você ouvir uma testemunha que não seja criança. Né? Então eu não vou qualificar a criança. Né? Então assim, tem que ser um ambiente em que ela possa ficar à vontade. Né? Como a gente diz, um ambiente acolhedor.
Entendi. E quais as crianças que precisam de mais atenção? Os policiais também são treinados para receber a criança que tem uma certa deficiência mental, que tem uma certa debilidade? Os policiais também são treinados para receber essas crianças? Sim, né? A gente procura fazer sempre, né, esse treinamento com os policiais, tentando mostrar para eles o quê, né? E o policial sabe disso. É uma criança que muitas vezes tem algum problema, né, alguma deficiência, né, uma criança especial. O tratamento tem que ser diferenciado. Né? E muitas vezes, na rotina do dia a dia do policial, né, como isso não é algo, né, não é a regra, né, não é algo muito comum, né, acaba passando por despercebido às vezes, né, e isso vai gerar um dano, um prejuízo muito ruim para a vítima. Então a gente procura sempre alertar, né, sempre deixar ali uma pessoa preparada, é uma criança diferenciada, vamos ouvir ela, vamos retirar ela do ambiente normal, né, vamos levar ela num ambiente onde ela se sinta protegida, né, sempre junto com os pais, né. Agora, há realidades e realidades, né? A gente sabe que tem muita criança que tem um pai e uma mãe, né, que estão presentes, né, e muitas vezes isso não acontece. E aí o policial ele tem que estar preparado para isso, né, tem que estar preparado para enfrentar esse tipo de coisa, e muitas vezes a criança acaba vendo ali no policial que está atendendo ele, né, uma pessoa que ele possa confiar. Tá? Isso é muito importante. Entendi. A maioria das crianças, então, que vão passar por esse tipo de atendimento, né, vamos dizer assim, essas crianças elas podem estar acompanhadas de um pai, de um responsável, de alguém que vai só acompanhar, que não interfira ali diretamente. Não, sim, ela deve estar acompanhada, né, sempre, jamais tirar ela da presença do pai e da mãe. Agora, que tipo de criança pode ser vítima, né? É algo que não dá pra gente imaginar. Não dá, né? é Qualquer complicado. Criança pode ser vítima, né? Crime de uma violência sexual dentro de casa, né? Enfim, né? Tantas histórias que a gente conhece, né? De situações que infelizmente, né, surgem no dia a dia, e que cabe assim, a polícia está preparada, pelo menos, né? Ela tem um preparo para enfrentar isso. É claro que a hora que acontece o fato realmente, aí, né, vai depender de cada policial ter ali a sua, né, astúcia de poder identificar isso e lidar com ela, evitando o maior prejuízo. Entendi. Então, no caso, a justiça também costuma ouvir isso, né? Além dos policiais, a justiça também acolhe toda essa parte que os policiais escolheram, né? De informações, de conversa. Sim. Quando você instaura um inquérito policial, né? O destino do inquérito policial é a justiça. Né? Então, o que foi feito ali no inquérito policial, ele vai ser utilizado depois pelo Poder Judiciário. E essa abordagem do policial, como que o policial aborda essa vítima? Não é como aborda a gente grande, né? A gente que está aqui, a gente que também é vítima de violência, lógico, a gente vê violências todos os dias, mas a abordagem da vítima é diferente, não é? Sim, né? Existe todo um protocolo a ser seguido, né? Você procurar ficar na altura da criança para conversar com ela, né? Deixar brinquedos à mostra, deixar a criança, né, ficar numa situação mais à vontade. Né? Muitas vezes você tem ali um carrinho da polícia e a criança gosta daquele carrinho, então ela se identifica com aquilo. Deixar a criança, né, se identificar, né, fazer o mesmo movimento que ela está fazendo. Isso aí ajuda muito. Né? Isso ajuda a criança a pegar a confiança na gente. Entendi. E além do policial, alguém mais participa desse tipo de testemunho, né? Porque a criança está prestando um testemunho ali, né? A criança está prestando um depoimento. Algum outro profissional participa junto? Essa legislação, ela fala inclusive que esse depoimento tem que ser filmado. Né? Tudo que está ali é filmado. Né? Então, assim, para demonstrar total, né, imparcialidade, né? Então, e para demonstrar que não houve qualquer tipo de violência institucional com relação à criança. Ah, entendi. Né? Então tudo isso serve de prova também. A tecnologia a serviço da justiça também, né? Isso tem que ser utilizado. Até porque, né, a própria lei, ela também fala de uma escuta especializada. Essa escuta nem é feita pela polícia, né? Essa escuta ela é feita pelos órgãos de apoio, Conselho Tutelar, né? Os órgãos, os psicólogos, os profissionais que têm um contato, né? E uma maneira melhor de lidar com a criança. Entendi. E vamos falar um pouquinho da pessoa com deficiência mental. Quando eu falo deficiência mental, gente, é qualquer tipo de déficit cognitivo. Uma pessoa que tem uma dificuldade de se relacionar, de se expressar, uma pessoa que não é a pessoa normal, que fale normalmente como a maioria das vítimas. Doutor, essa pessoa que tem essa dificuldade também conta com esse tipo de apoio?
Olha, a legislação, ela visa proteger, né, a mulher, o idoso, a criança, né, e o deficiente físico, enfim, né, é a questão das ações afirmativas, né. Então, a gente tem que sempre destacar a necessidade de uma atenção maior para quem precisa dessa atenção. É claro que eu não posso lidar com uma pessoa que tem uma certa deficiência ou como uma criança igual você lida com um adulto, é diferente, né, até porque a resposta vai ser diferente. Exato. Então, se eu tenho ali um trabalho, né, um treinamento para tentar tirar a informação, porque o que a polícia quer? Né? A função da polícia é proteger a vítima. Né? A função nossa, quando você instaura o inquérito policial, quando você inicia ali a persecução penal, o que a polícia quer, é óbvio, né, é identificar o criminoso, é prender o criminoso, sim, é condená-lo depois na justiça, sim, mas a principal preocupação nossa é com a vítima. Né, é a preservação da vítima, né, é a proteção da vítima. Então isso é um ponto que tem que ficar bem claro, que nós trabalhamos, né, a Polícia Civil, né, a polícia em si, ela trabalha, né, com a ideia de proteção, né, de proteger a vítima. Isso é que é importante. Então, agora, é importante identificar que tipo de vítima que nós estamos trabalhando. Era isso que eu ia perguntar agora. Ao invés da vítima, eu ia perguntar o tipo de violência. Que tipo de violência é voltado a esse tipo de curso que o senhor faz para os policiais? Sim, né? Com relação a essa questão do curso do depoimento, é um curso específico lidado a você lidar com criança e adolescente. Fora isso, na academia nós temos muitos cursos de especialização, como tem também curso de tiro, né, de treinamento, que o policial tem, que também está preparado para isso, né? Mas nós temos, por exemplo, um curso de atendimento às vítimas de violência doméstica. Tá? Que é um curso relacionado aí preferencialmente a quem trabalha em DDM, mas não só a DDM, porque é um curso voltado para todos os policiais. Sim, a gente já pegou aqui, a gente já noticiou casos aqui de mulheres que agrediram os companheiros. Então também, é um tipo de violência doméstica. Sem dúvida. Nós temos uma lei que é a Lei Maria da Penha, né? Essa Lei Maria da Penha, ela protege a mulher. Tá? Agora é claro que o Código Penal também protege o homem, que é vítima de uma relação. Né? Mas a proteção da mulher é justamente pela questão do seu sexo frágil. Né? Fisicamente, a mulher acaba tendo essa necessidade, né, de ser protegida pelo Estado. Né? Então, por isso que a Lei Maria da Penha, ela existe para isso. E quando ela fala em violência, ela fala em violência física, em violência psicológica, violência sexual, patrimonial. Né? Então, assim, são 5 tipos de violência que a lei estabelece, que é justamente, né, para você ter uma proteção integral, né, com a vítima. E a Lei da Maria da Penha também, apesar dela ter sido feita para mulheres, ela não é específica para isso. Pode ser também homossexuais, transexuais, é isso? A Lei Maria da Penha, ela fala em mulher. Ah, entendi. É uma dúvida que o pessoal fala em mulher. Ter. Existe hoje algumas decisões, né, estendendo isso ao transexual. Né? Nós temos algumas decisões de tribunais do Rio de Janeiro, né, mas ainda a legislação, ela fala em mulher. Há um projeto para ser, né, modificado aí no Congresso Nacional para incluir isso na legislação. Mas a legislação, né, a Lei Maria da Penha, que é de 2006, é uma lei que é 11.340, é uma lei que só cuida da mulher. Ah, então vai do entendimento do juiz lá na frente. Exatamente, né? Hoje existe aí uma linha de jurisprudência tentando expandir isso aos transexuais. E agora vamos falar de mulher. A gente já falou de criança, agora vamos falar das mulheres. O senhor falou vítima de violência doméstica, vítima de violência psicológica. O que seria essa violência psicológica? Qualquer tipo de ofensa, né? A gente sabe que o emocional da mulher é diferente do que do homem. Né? E muitas vezes aquilo que o homem fala para outro homem não ofende como ofenderia uma mulher. Né? E a proteção é isso. É a mulher saber, é a mulher que foi vítima disso, isso está incomodando ela, né? Então é ter o Estado ao seu lado. A própria lei estabelece, né? Se você ofende a honra dela, um comentário mal feito, né? Uma injúria, né? Um fato negativo, o que para alguns isso aí seria algo bobo, isso pode ser algo muito, né, pesado, né, para a mulher. Então a legislação ela visa proteger integralmente isso. E o senhor falou de violência patrimonial. Eu acho que a maior violência patrimonial, os maiores registros de violência patrimonial estão nos idosos, não é isso? Sim, aí, com relação aos idosos, nós temos uma lei específica aos idosos. Né? Nós temos o Estatuto do Idoso,
que é uma lei também, como a Lei Maria da Penha, né, como o ECA, né, sobre a criança e adolescente, é uma lei que protege o idoso, que tem ali tipos penais específicos para a proteção do idoso. Não tenha dúvida que o idoso também é um alvo muito fácil para ser atingido pelo criminoso. A gente percebe aí estelionatos, golpes do bilhete premiado, né, vendas de previdências, né, a pessoa recebe em casa uma carta de uma previdência, sabe está da onde, que ela tem direito a receber 80 mil reais, desde que ela faça um depósito de 3 mil, enfim, né, e muitas vezes o idoso ele acaba sendo levado, né, a sofrer esse golpe. E aí também tem os policiais que entendem, que atuam. Sim, com relação à Polícia investigação. Civil, nós temos, né, no estado de São Paulo, delegacias do idoso, né, que aqui em Rio Preto ela funciona junto com a DDM, né, no mesmo prédio, mas tem ali a delegacia do idoso, que conta com equipe especializada justamente para isso, porque é diferente. Né? É diferente, até a conversa com o idoso tem que ser algo diferente, né? E outra, o idoso ele quer falar, então a gente tem que deixar ele falar, né? Ele já foi vítima uma vez, ele não pode ser vítima de novo, né? Ele conta a história duas, três vezes. Mas isso é importante, né? Ele se sentir ali acolhido, eu acho que isso é uma coisa importante. Entendi. E o idoso também, ele pode denunciar uma violência, por exemplo, num hospital, num atendimento médico? Sem dúvida. Né? A lei ela abrange qualquer tipo de violência, né? Seja a mulher, seja o idoso, seja a criança. Entendi. Desses cursos que o senhor aplica curso então para atender mulher, criança e idoso? Sim, e com relação a esse curso específico, sim. Tá? Para o policial receber essa vítima civil, de violência. Né? Poder receber essa vítima e tratá-la de maneira digna. Uma das grandes reclamações que a gente sempre escuta ali, é ali no plantão policial. Quem conhece o plantão policial sabe, ali é um balcão que o pessoal atende, os policiais civis estão ali para atender as vítimas de violência. Um dos grandes problemas, das grandes reclamações que a gente sempre vê ali, é a mulher chegar ali e se sentir mal, se sentir inibida de contar o tipo de violência porque está ali na frente de todo mundo. Esse tipo de treinamento também prevê isso, que essa mulher seja ouvida com cautela. No plantão policial aqui em Rio Preto, nós temos uma sala separada para isso. Né? Então é óbvio, né? Você chega no balcão, né? É o atendimento inicial no balcão, mas o policial que está ali, ele já faz uma triagem e aquela vítima que precisa, né, que não pode ficar ali, ela é levada para uma sala ao lado. Nós temos no próprio plantão, isso sempre existiu. Nós já temos uma sala ao lado onde essas vítimas são separadas para que ela não fique junto no mesmo ambiente de criminosos ali, muitas vezes aguardando para ser atendido. Né? Então essa preocupação sempre existiu com relação a qualquer tipo de vítima, né? Vítima mulher principalmente. Entendi. Então quer dizer que não há desculpa mesmo para o pessoal deixar de denunciar. É procurar a Polícia Civil, é conversar, é explicar a sua situação e é pedir até para ser ouvido de uma maneira diferenciada, porque acredito que o policial que recebeu esse treinamento já vai identificar, né? Sim, é importante que a pessoa vá até a delegacia, seja no plantão policial, seja na delegacia, né, do seu município, e narra, porque a polícia ela só vai poder agir quando ela fica sabendo do fato. Né? Se a notícia do crime não chegar até a delegacia, né, não tem como o Estado começar a agir. É muito legal o senhor falar isso, porque às vezes o pessoal procura a gente da imprensa para a gente noticiar a violência. Uma das indicações que a gente fala assim, olha, sem boletim de ocorrência não tem notícia. Exatamente. Então a gente precisa, a gente tem esse aporte, né, que aconteceu, o fato está no papel. Está onde? Lá na delegacia. Então para a gente também é muito mais fácil o senhor estar falando dessa forma, e a denúncia é muito importante. Né? Até porque essas ocorrências que não chegam ao nosso conhecimento, né, gera o que nós chamamos de cifra negra. A cifra negra é aquela ocorrência que existiu, mas que o Estado não ficou sabendo. E não tem como investigar. Não tem como saber, não tem como investigar, não tem como... Porque se o Estado não sabe, né, por exemplo, que está ocorrendo furto na Boa Vista, né, se a pessoa tem a sua bicicleta furtada aqui e não comunica lá, né, como que a gente pode pensar em fazer um plano específico para combater o furto aqui se a gente não está sabendo? Então a comunicação ela é fundamental, tá? E por isso inclusive que a gente vem abrindo, né, pela internet, né, tentando, né, existe a delegacia hoje pela internet, a delegacia eletrônica, onde você pode fazer ocorrência pela própria internet, não de todos os crimes, de alguns, né, mas assim, enfim, é uma tentativa nossa de justamente, né, ampliar isso, né, fazer com que a cifra negra ela acabe. Atender esse pessoal, isso que dúvida, é o principal. Doutor, a gente já vai encaminhando aqui para o nosso encerramento. Gostaria de agradecer a presença do senhor aqui. Eu gostaria de fazer um pedido especial para o senhor. Eu gostaria que o senhor falasse para quem está assistindo a gente ali, falar um pouquinho sobre a questão da denúncia, a importância da denúncia.
com um pouquinho mais de ênfase para quem pode entender. Eu queria agradecer, né, a presença aqui, o convite, falar da importância que é um programa desse em nível regional, né, para São José do Rio Preto. E se você foi vítima, né, você é vítima, procure a delegacia. Tá? Sem a sua informação, a polícia ela fica de braços, né, braços cruzados. Ela depende que você vá até a delegacia para que possa ser iniciado ali a persecução penal. Então é muito importante que você denuncie, sim. E eu agradeço o convite. Imagina, a gente que agradece a sua presença aqui. Gente, eu queria convidar vocês que amanhã, né, a gente tem um programa especial sobre a Expo Rio Preto. Eu estive lá hoje e vocês não vão perder. Eu levei lambida de vaca. Tá bom? Eu levei lambida de vaquinha, então vocês não vão perder isso, por favor. Amanhã aqui, a partir do meio-dia. Muito obrigada a todos.